Realmente há uma sensação diferente quando você vê uma casa abandonada, especialmente mansões, silenciosas, escuras e parece que escondem um segredo em cada canto. Tem quartos enormes, móveis luxuosos e riquezas no valor de milhões que simplesmente foram deixadas para trás pelos antigos moradores. Mas onde estão essas mansões? E o que foi descoberto nesses lugares? E por que os donos simplesmente os abandonaram? Neste vídeo, vamos dar uma olhada nas coisas mais impressionantes descobertas dentro de mansões abandonadas, desde carros antigos, quartos misteriosos, até objetos antigos que vão te surpreender. Mas antes disso, por favor, curta e se inscreva no canal, isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Número 15. Carros italianos abandonados. Não foi só a mansão que um homem deixou para trás. Esses aqui pertenciam a ele, que foi um famoso revendedor de carros na Itália no início do século passado. Ele já teve sua própria concessionária de carros e foi reconhecido como um dos melhores de todo o país. Mas depois que a família dele deixou a casa, ficou lá uma coleção surpreendente de lembranças do passado. Desde ferramentas agrícolas antigas até carros clássicos que hoje são extremamente raros, tudo isso foi simplesmente deixado dentro das mansões. Também havia retratos da família, grandes pinturas e até móveis antigos. Ninguém levou nada para casa porque eles tinham dinheiro suficiente na época para comprar tudo de novo. Não está claro se eles foram forçados a sair porque o negócio faliu ou se foi uma decisão voluntária. O que está claro é que, à medida que a indústria automotiva e de equipamentos agrícolas crescia, o negócio deles foi sendo gradualmente sufocado pela concorrência excessiva. E o antigo negócio movimentado do Sr. Armando desapareceu completamente junto com sua mansão, que agora é o Museu Frozen in Time Garage. Número 14. O misterioso Castelo Elda. Se você gosta de arquitetura diferente, com certeza vai prestar atenção nesta antiga mansão conhecida como Castelo Elda. Ela foi construída no ano de 27 por Mr. e Mrs. Abercrombie. Sim, eles mesmos são a origem da famosa marca Abercrombie. O nome Elda é um acrônimo vindo dos nomes dos 4 filhos deles: Elizabeth, Lucy, David e Abbott. Hoje em dia não vamos mais ver esse tipo de casa. Cada parte dela tem detalhes e luxo. Mas como muitas casas grandes, essa também não escapou da tragédia. Em 1929, Lucy faleceu após uma explosão enquanto fazia um experimento com um produto químico perigoso. Alguns anos depois, David também morreu de febre reumática. E em 1937, a tragédia atingiu novamente a família quando o filho David morreu em um acidente em seu rancho em Wyoming. Ele levou um coice de cavalo no estômago. De tanta tristeza e pelo peso do que passou, Dona Abercrombie deixou o Castelo Elda e se mudou para Nova Jersey para morar com seu filho que restou. Agora, a antiga mansão elegante permanece silenciosa, cheia de lembranças de uma família que já foi muito rica, mas foi atingida por sucessivas tragédias e infortúnios. Número 13. A casa cápsula do tempo dos anos 50. Imagine uma casa que ficou intocada por quase 50 anos, como se nada tivesse se movido lá dentro. Foi isso que alguns exploradores urbanos descobriram quando conseguiram entrar em uma casa abandonada nos Estados Unidos. Ao entrarem, era como se tivessem voltado aos anos 50. Brinquedos antigos, um violão coberto de poeira e trabalhos escolares deixados sobre as mesas. Você pode ver brinquedos da Segunda Guerra Mundial ainda expostos no quarto da criança. E mesmo com o cheiro de velho e tudo empoeirado por dentro, parece que ainda há alguém morando na casa. Cada canto parece um quadro congelado de uma época que já passou há muito tempo. Desde os objetos mais simples até os móveis, esta casa parece um museu de uma família comum da metade do século XX. Mas o mais assustador é a sensação de que, a qualquer momento, alguém pode voltar para morar aqui, mesmo sabendo que não há mais ninguém. Número 12. A verdadeira casa de invocação. O famoso filme de terror Invocação do Mal é baseado em uma casa real. E sim, até hoje acredita-se que ela ainda é assombrada. A casa fica em Harrisville, Rhode Island, e foi construída ainda no século XVIII. Ao longo de seus 100 anos de história, mais de 7 crianças já morreram dentro da casa. Algumas de maneiras misteriosas, outras em acidentes trágicos.
Por fora parece apenas uma típica casa de fazenda, mas de acordo com os novos proprietários, que também são investigadores paranormais, ela está longe de ser tranquila. Desde que se mudaram, coisas estranhas acontecem quase todos os dias. Portas que se abrem sozinhas, passos e batidas sem origem aparente. Apesar de tudo isso, eles continuam morando na casa porque isso faz parte da profissão deles. Para eles, essa casa não é apenas um lar, é o próprio trabalho deles. Número 11. O inferno da mansão redonda. Os telhados de palha no Reino Unido, feitos de grama e palha, são considerados parte da história da sua arquitetura. É bonito de se ver e dá um charme especial às casas que usam esse tipo de telhado. Mas uma mansão redonda, lindíssima, com esse tipo de telhado, virou cinzas em poucos minutos. Um homem de 24 anos, nascido em Pinadiang, foi quem começou o incêndio em um carro perto da mansão. Ele não pretendia que o fogo se espalhasse e consumisse todo o prédio, especialmente o telhado altamente inflamável. O prejuízo chegou a milhões de libras. O telhado daquela mansão era um dos maiores projetos de restauração do país, e agora não passa de um monte de cinzas. Não havia acesso a um hidrante próximo ao local, então os bombeiros foram obrigados a pegar água de um lago no jardim. Quase 1 milha de distância. Segundo o Serviço de Bombeiros e Resgate de Hertfordshire, essa foi uma das operações mais difíceis que eles enfrentaram nos últimos anos. Uma casa que deveria ter sido um museu, mas agora é apenas uma lembrança de um acidente. Número 10. A mansão das carpas Koi. Se existe um negócio que pode ser lucrativo e proporcionar uma vida confortável, provavelmente é a criação de carpas Koi. Um casal de empresários construiu uma mansão bem ao lado da sua fazenda de carpas Koi. Dentro da casa, você ainda pode ver a beleza da sua arquitetura. Quartos espaçosos, design elegante e piscinas privativas que ainda são conectadas aos lagos de carpas Koi no quintal. Esses lagos são onde eles criam as carpas Koi que vendem por preços muito altos. Eles moraram e ganharam dinheiro aqui por vários anos, até que ambos faleceram no mesmo ano. Desde então, a mansão nunca mais foi visitada. Já há alguns sinais de vandalismo e deterioração, mas, no geral, o luxo da casa ainda foi preservado. Exploradores urbanos relataram que ainda existem algumas carpas vivas nos lagos dos fundos, como se aguardassem o antigo dono. Uma lembrança silenciosa de um negócio que se tornou um lar. Número 9. O Palácio do Diabo. Já se passaram 3 décadas desde o início da construção do Palácio Hamilton, a maior residência privada de toda a Grã-Bretanha. Mas, em vez de se tornar um palácio, ele se tornou um fantasma de sonhos não realizados. A construção foi interrompida em 2001, devido a conflitos entre o proprietário e os empreiteiros. De acordo com um relatório vazado dos inspetores, o principal problema era a água. A água chegou até a cobertura e destruiu as paredes, e o telhado ficou tomado por mofo e mato. De símbolo de riqueza e excelência, tornou-se uma visão desagradável para os vizinhos que o veem todos os dias. Os moradores começaram a apresentar queixas, pedindo que a construção fosse concluída ou simplesmente demolida. Mas afinal, quem construiu um prédio tão grande assim e depois simplesmente o abandonou? Um magnata bilionário da mineração que certa vez se autodenominou emissário de Beelzebub. Parece que ele fez questão de tornar isso misterioso e assustador. Então agora, em vez de ser um palácio de luxo, muitos já o chamam de Palácio do Diabo. Número 8. O assombro da mansão Madhouse. A mansão Madhouse já não existe há muito tempo, foi demolida em 15. Mas mesmo que aquele prédio já não exista, o mistério e o medo ao redor dele ainda não desapareceram. Ela ficava localizada no condado de Fairfield, a leste de Lancaster, e acredita-se que foi construída entre os anos de 40 e 1850. A arquitetura em estilo Segundo Império indica que ela pode ter sido construída na década de 1870. Uma coisa é certa, esta é uma das mansões mais antigas da região. O problema é que ela está em uma propriedade privada e por muitos anos foi ponto de encontro para invasores, turistas e até mesmo para pessoas sem teto. Por isso, a família dona do terreno foi obrigada a demolir a mansão. Segundo eles, ouviam sons estranhos sempre que visitavam o local. Desde então, eles nunca mais voltaram lá, a não ser quando era necessário fazer uma inspeção.
O terreno foi passado de Henry e Martha Hartman em 1900. Quando o Sr. Hartman faleceu em 1930, a filha deles herdou o terreno. Com toda a sua longa história e as profundas histórias de assombração, não é de se surpreender que tenha se tornado uma das mansões mal-assombradas mais famosas da América, mesmo que ela já não exista mais hoje. Número 7. A mansão abandonada de Mike Tyson. Mike Tyson é conhecido como uma lenda do boxe, mas muitos não sabem que ele também já foi dono de algumas mansões que depois foram abandonadas e deixadas para trás. Uma das mais caras que ele teve foi essa mansão que antigamente tinha jaulas de tigre, piscina e uma quadra de basquete em tamanho oficial. Ao ser condenado em 92, Tyson foi obrigado a vender essa propriedade para não ir à falência total. Agora, a antiga casa de dor dele virou uma igreja. As jaulas de tigre foram substituídas por um altar e a piscina virou um local de adoração. Mas, curiosamente, eles não removeram a quadra de basquete. Ela ainda é usada hoje pelas crianças e pelos membros da igreja como área de recreação. Um antigo ninho de riqueza que agora se tornou um lar de fé. Esta mansão é literalmente uma história de transformação de vida. Número 6. A maior cabana de toras já construída. Se você acha que cabanas de toras são só para caçadores ou amantes da natureza, pense de novo. Porque esta mansão é de outro nível. Ela foi chamada de Granoloma e é a maior cabana de toras já construída em toda a América. Ela tem 6.000 metros quadrados. Possui uma marina privativa e é cercada por 5.000 hectares de floresta. No ano de 2015, ela foi vendida por $40 milhões. Isso a tornou a casa mais cara de todo o Michigan. Mas mesmo assim, ninguém quis comprar. Talvez por causa do preço muito alto, ou talvez porque o estilo já está antigo e fora de moda, até agora ninguém comprou. E se ninguém ainda quiser essa mansão, é possível que ela seja simplesmente demolida e o terreno vendido para outra pessoa. Uma riqueza imensa que parece que nunca mais terá um novo dono. Número 5. O Hospital Alemão Assustador. Quando falamos de prédios abandonados, nossa imaginação costuma correr solta, especialmente se forem antigos e parecerem ter uma história profunda por trás. Mas este hospital na Alemanha não é apenas assustador. Ele tem uma verdadeira história de sofrimento, dor e escuridão. Este hospital foi chamado de Billits Heilstätten. O hospital foi chamado de Billits Heilstätten. Quando a Alemanha nazista surgiu, este hospital foi usado novamente para tratar soldados alemães feridos. Depois da guerra, os russos tomaram o lugar e o transformaram em hospital militar soviético por quase 50 anos, até ser fechado em 95. Mas o mais assustador é que, dentro dos antigos quartos, ainda restam cabeças preservadas, cérebros e partes de corpos de animais guardados em potes cheios de formol. Mansão Rinch, instrumentos médicos antigos e objetos dignos de filme de terror. Até hoje, exploradores urbanos ainda visitam o lugar, mas nem todos têm coragem de entrar. Número 4. Mansão de cristal futurista. Se você gosta de casas que parecem vindas do futuro, com certeza vai se impressionar com esta mansão no Missouri. Ela tem uma área de 5.000 pés quadrados e fica de frente para um lago conhecido por suas águas limpas e recursos naturais. A casa inteira é feita de vidro. Do teto às paredes, tudo é de vidro, então você pode ver a vida selvagem que passa ao redor. Segundo o corretor de imóveis, uma vez uma família de águias carecas até fez ninho no telhado da casa. O antigo proprietário, Robert Plaster, era um filantropo que deixou o lucro da venda da casa para ajudar estudantes universitários bolsistas. Ela tem uma garagem que comporta 20 carros, um bar próprio e até um estande de tiro interno. Então, mesmo havendo muitos lugares para ir fora da mansão, parece que você não vai sentir falta de mais nada. Mas por causa do tamanho, do preço e de ser tão moderna, poucos querem comprar. Esta mansão parece perfeita para quem ama a natureza. Mas se você tem um gosto mais simples, pode acabar se sentindo sobrecarregado. Por isso, até agora, ela continua silenciosa e abandonada. Número 3. Escola Veterinária do Inferno.
Se você acha que essas imagens parecem saídas de um filme de terror, não está sozinho. Mas, na verdade, esta é uma escola veterinária real em Bruxelas. A escola veterinária de Anderlecht foi construída no início do século XX com um design neo-renascença e era conhecida na época como uma das melhores escolas veterinárias do país. Em 1969, ela foi incorporada à Universidade de Leeds e acabou sendo fechada definitivamente em 1991. Desde então, suas salas ficaram cheias de fantasmas do passado. Ao entrar nos salões, você pode encontrar uma cabeça de gato, uma pata de porco e outras partes do corpo de animais. Estão guardados em antigos frascos com formol. Há seringas, líquidos estranhos e instrumentos médicos que parecem não ser mais para os olhos humanos. O cheiro, a aparência e o silêncio do lugar são suficientes para arrepiar os seus pelos. Felizmente, em 2014, muitos dos espécimes já haviam sido removidos e o prédio passou por uma reforma. Mas, para aqueles que viram isso antes, a lembrança da Escola do Inferno nunca será apagada. Número 2. Bairro inteiro abandonado. Um bairro inteiro foi deixado como uma cidade fantasma, sem pessoas, sem luzes e cheio de mistério. Chamava-se Lincoln Way e antigamente era uma comunidade vibrante. Existem de 30 a 40 casas abandonadas agora, que se tornaram ponto de encontro para exploradores urbanos, artistas de grafite e, às vezes, vândalos. Por ser um lugar muito assustador, surgiu uma história sobre um monstro que eles chamaram de Fera de Lincoln Way. Segundo a lenda urbana, esse seria o motivo pelo qual as pessoas abandonaram todo o bairro. Mas o pior é que isso não é só uma história. A primeira notícia sobre a fera saiu em um jornal antigo nos anos 90. Foi aqui também que os jornalistas tentaram descobrir se os relatos eram verdadeiros. Mas, de acordo com os registros, a Lincoln Way já foi uma comunidade negra vibrante. Havia igreja, loja, açougue e plantações que sustentavam as famílias dali. Por causa da discriminação e segregação nas áreas vizinhas, eles criaram seu próprio mundo, um lugar seguro e feliz para todos. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando aos poucos. E agora, isso é apenas uma lembrança muito silenciosa e assustadora de uma comunidade que já foi cheia de vida. Número 1. Mansão cheia de armadilhas. Esta provavelmente é a mais assustadora, a mais aterrorizante de todas. Uma casa abandonada que não é apenas misteriosa, mas literalmente perigosa para a vida. Um grupo de investidores imobiliários da Filadélfia foi até lá para inspecionar a propriedade. Era para ser apenas um dia normal, até que alguém quase se machucou. Enquanto um deles subia as escadas, percebeu que havia um fio de tropeço. Quando usaram um bastão para acionar o mecanismo, um bastão com uma faca afiada presa de repente despencou para baixo. Se uma pessoa tivesse passado por ali, com certeza teria se ferido ou até morrido. De acordo com um dos investidores, eles já estão acostumados com casas antigas e com as coisas que costumam encontrar, mas isso aqui é outro nível. Não há um motivo aparente para existir esse tipo de armadilha, mas está claro que foi feito de propósito, e havia realmente a intenção de machucar alguém. Por causa disso, eles ficaram pensando se ainda continuariam com a compra ou se venderiam para outra pessoa. Um passo em falso, e o negócio deles pode acabar em tragédia. Esta foi a primeira casa que eles realmente pensaram seriamente em evitar. E agora, eles já sabem o motivo. Entrada bônus. A mansão com um salão de baile congelado no tempo. Em uma propriedade abandonada na França, exploradores urbanos descobriram um salão de baile que parecia ter ficado preso no tempo. Sem poeira, nenhum móvel quebrado. Os lustres ainda estão pendurados. Ainda há cortinas nas janelas. E o chão parece recém-limpo, mas não há ninguém lá. De acordo com os registros, isso foi usado como local para festas da elite no início do século passado. Ainda há fotos dos convidados usando vestidos de baile e smoking, sorrindo enquanto dançavam sob as luzes de cristal. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, a família simplesmente abandonou o lugar e nunca mais voltou. Não há nenhum documento explicando o motivo. E até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Parece que foi deixado pronto para uma festa. Mas nunca ninguém apareceu. Entrada bônus 2. A mansão cheia de relógios que nunca param na Itália. Um grupo de exploradores se deparou com uma mansão abandonada, cheia de relógios. Grandes relógios de pêndulo, relógios de parede e relógios de mesa em cada canto da casa.
Mas o surpreendente é que todos eles ainda estão funcionando. De acordo com os moradores do vilarejo próximo, o antigo dono era um horologista, ou seja, um fabricante de relógios de alto padrão. Ele tinha sua própria oficina no porão. E ele acreditava que cada relógio tinha sua própria alma. Depois do misterioso desaparecimento do dono em 87, ninguém mais morou na casa. Mas quando alguns exploradores entraram lá quase 4 décadas depois, ainda era possível ouvir o tic-tac de dezenas de relógios, todos batendo juntos. Como o coração da casa que nunca para. Número 15, o cofre secreto de Pablo Escobar. No meio da luxuosa Miami Beach, trabalhadores da construção civil descobriram algo inesperado. Um cofre de aço resistente enterrado sob o cimento. A mansão já foi propriedade do famoso chefão do tráfico, Pablo Escobar. E mesmo que ele tenha sido capturado há muito tempo e seu império tenha caído, continuam surgindo mistérios sobre sua casa. Só no porão já havia uma pilha de dinheiro. Dólares vindos dos Estados Unidos e do México. Mas o mais assustador é que o cofre ainda não foi aberto até hoje. O que será que tem dentro dele que ele escolheu esconder debaixo de toneladas de concreto, ouro, documentos ou outro segredo ainda mais terrível do que todos imaginam? Número 13. Pacotes de dinheiro em uma casa abandonada. Um explorador urbano decidiu entrar em uma casa antiga que estava quase desabando, mas atrás da poeira e das paredes velhas, ele encontrou algo inesperado. Uma bolsa cheia de maços de dinheiro. Dentro dela havia quase $7.000, o que na época era suficiente para comprar a casa inteira. Isso não era apenas sorte, mas também uma pergunta. Quem deixou uma quantia tão grande de dinheiro? E por que nunca voltou para pegá-lo? Muitos exploradores urbanos encontram coisas estranhas em lugares abandonados, mas encontrar dinheiro de verdade já é outra história. Número Lucy Mansão do assassinato. Este é um dos casos de assassinato mais assustadores da América. No ano de 1985, Alan Lucy, um garoto adotado de 13 anos, desapareceu misteriosamente. Segundo seus pais adotivos, ele fugiu para ficar com os amigos. Mas o filho biológico deles, Jason, tem outra história. Ele disse que viu com seus próprios olhos o pai segurando o menino à força. E algumas horas depois, viu o pai com uma pá nas mãos, coberto de lama. Ninguém acreditou em Jason. Até que, 9 anos depois, os restos mortais de Alan foram encontrados enterrados no quintal dos fundos. Desde então, a mansão foi abandonada e dizem que é assombrada pelo espírito do menino que foi morto.